¿Y Lemita, qué cuenta? Ahí está bien, está desayunando. Sí. Ya. Ok, mis hermanos, buenos días nuevamente, porque algunos se incorporaron ahora, por lo menos los veo ahora. Aquí estamos, bajo la gracia del Señor, para estudiar nuevamente su palabra. Toca hoy el tema del pecado y de la salvación. Yo voy a pedir a nuestro hermano Christopher Flores, presbítero, director de la escuela bíblica, que haga una oración para que podamos dar inicio a la clase y también para que escuchemos esta voz diciendo que la grabación se va a iniciar. Te agradecemos, oh Señor, por tus bondades y misericordias, porque en esta mañana tú, Señor, nos has permitido reunirnos a través de este medio para escuchar tu palabra, para aprender de ti, para fortalecer nuestras vidas y nuestros corazones, para tener bien fundada nuestra fe, la que debemos compartir, Señor, con aquellos que no te conocen. Permite, Señor, que este momento de reunión sea de crecimiento espiritual, que podamos reconocer en lo que vayamos a escuchar hoy día nuestro propio pecado y que podamos reconocer también, Señor, de que tú y solo tú eres nuestra salvación. Te pido, Señor, que ayudes a nuestros hermanos que están conectándose en este momento, que puedan hacerlo, que puedan disfrutar de este momento, aquellos que nos puedan estar viendo, Señor, a través de la plataforma YouTube, así también se puedan gozar en escuchar tu palabra. Te agradecemos por tu día, por el día del Señor, y que tú has dispuesto en nuestros corazones, Señor, honrarlo y estar junto a ti y buscar de ti. Por Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén. 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 Pues bien. Empecemos acá a compartir la pantalla. Déjame ver si me acuerdo. Yo voy a salir un minutito porque ingresé por Safari y por Safari no me da para compartir la pantalla. Yo voy a entrar por otra base, Chrome. Vuelvo al tiro. Hola. Ahora sí me da. Compartir pantalla. Acá. Se ve, ¿verdad? Sí, pastor. Gracias. Solo no lo vemos a usted. Debiera encender su cámara para poder verlo. Déjame ver lo que pasa acá. Esa cuestión me complica. Ahí, ¿y ahora? Ahora sí. Yo creo que era mejor sin ver mi rostro, pero paciencia. Muy bien. Mis hermanos, el tema que nos toca hoy es el tema del pecado y de la salvación. Tema muy, muy importante por diversas razones. Vamos a utilizar bastante el texto bíblico en el capítulo 3 de Génesis. Pero antes de leer texto, vamos a comentar lo siguiente. El apóstolo Juan afirma que el pecado es infracción de la ley. Isso
Tenemos en la primera carta o epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es infracción de la ley. Y nuestros padres puritanos, los que escribieron la Confesión de Fe y los catecismos de Westminster, definieron pecado como la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual ha sido dada como regla a la criatura racional. Es la respuesta a la pregunta 24 del Catecismo Mayor de Westminster. Entonces, tenemos acá una definición bíblica, tenemos acá una definición teológica, según el Catecismo de Westminster, y ambas definiciones se enmarcan en el significado etimológico, es decir, lo que significa la raíz de la palabra pecado. A palavra pecado, quando echamos uma mirada no texto hebreu, no texto do Antigo Testamento, a palavra mais frequente para pecado é hatá. E quando echamos uma mirada no texto grego, a palavra amártia. Ambas palavras, hatá, em hebreu, e amártia, em grego, apresentam a ideia de errar el blanco, de desviar-se de la meta. Assim que pecado tem que ver com desviar-se de la meta, errar el blanco, que é a vontade de Deus para os seres humanos. Assim que, a modo de introdução, destacamos estes aspectos. Entender corretamente o pecado é fundamental para compreender a condição da humanidade. É decir, se não identificamos, se não diagnosticamos corretamente a enfermidade, obviamente vamos a equivocar-nos em el remédio, em la medicina, em el tratamento, certo, para a enfermidade. Assim que é fundamental entender o conceito de pecado para, obviamente, compreender a condição da humanidade, que é nossa condição. Nós sabemos, por experiência personal, que é pecado. O que significa não só a palavra, sino que também a realidade do pecado. Además, outra implicação, outro benefício do entendimento correto do pecado é para valorar adequadamente a obra de Cristo, certo? Segundo Pablo, em Romanos capítulo 5, versículo 19, porque assim como por la desobediência de um homem, los muitos foram constituídos pecadores, se refere Pablo a Adão, assim também por la obediência de uno, los muitos serão constituídos justos, es decir, por la obediência de Cristo. Assim que, donde Adão se equivocou, errou el blanco, pecou, Cristo foi exitoso, certo? Obedecendo à lei de Deus e por isso se constituiu em el perfeito mediador entre Deus santo, perfeito, infinito e nós outros pecadores miseráveis, pessoas que desde a caída de nossos primeiros padres se inclinam a amar as coisas que Deus proíbe e condena em sua palavra. Então, a modo de introdução, les planteo estes aspectos. Hasta aqui, como vamos? Tudo bem? Se não querem falar,
basta aí um movimento assim, uma señal, e aí seguimos. Por se acaso alguém queira solicitar a aclaração de uma dúvida, queira comentar algo fundamental em relação ao tema, por favor, pode interromper-me. Sigamos adelante. El origen del pecado. Génesis 3:1 afirma: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Foi lo que dijo la serpiente a la mujer. Antes de continuar a exposição segundo o que eu armei acá para nós outros, les hago um alcance. Há alguns que creem que o relato de Gênesis 3 é um cuento, é uma fábula, não é uma história real, é algo ficcional. O grande problema com esta ideia, com esta interpretação de que, por exemplo, não houve o diálogo entre a serpiente, uma serpiente que habla, com a mulher, com Eva, ou mesmo com o relato de Gênesis 2, certo? De la creación del hombre desde de la tierra, del polvo de la tierra, y de la mujer a partir de la costilla del hombre. El gran problema con la interpretación de aquellos que defienden que estos relatos no son hechos históricos, que son, por ejemplo, una ficción, una fábula, uma espécie de descrição poética, literária, não literal, de los acontecimentos, é que se abraçamos esta interpretação, toda a Bíblia cai. Por quê? Porque, como leímos antes, a Bíblia disse que o pecado ingressou por um homem, Adão, e a salvação ingressou por Cristo. Em outros textos do Novo Testamento, também a Bíblia se refere, os autores do Novo Testamento se referem a los hechos de Gênesis 12 e 3 como hechos reales. Então, se uno defende que a Bíblia, que o relato de Gênesis 3, por exemplo, é ficcional, não é de hechos históricos, o fundamento é atacado e todo o edifício se cai. Entendem? E o outro é que não temos elementos para afirmar, segundo a narrativa, ou a construção do texto em Gênesis, para afirmar que Moisés aí está utilizando recursos poéticos, por exemplo, porque há diferenças de gêneros literários. Por exemplo, quando uno lê o livro de los Salmos, Provérbios, o texto está organizado e construído segundo as características da poesia hebrea, de los hebreus. Pero a descrição que Moisés faz em Gênesis não sigue estas características. Então, imponer uma interpretação diferente do estilo
del texto é complicado porque assim se colapsa toda a hermenêutica bíblica, por assim decirlo. Então, hago este alcance porque há autores que, incluso dentro da igreja, teólogos, a lo largo destes 2000 anos de história do cristianismo, que han sostenido isso, que não são eventos reais, eventos históricos, sino que são como uma ficção. Nós outros desechamos esta posição e cremos que as coisas aconteceram tales como Deus las plantea en la Bíblia através de los autores. Entonces, el texto de Génesis 1 habla de la conversación de la palabra de la serpiente a Eva. Com que Deus os ha dicho, não comas de todo árbol del huerto. Antes de la desobediência de Eva e Adão, eu estou poniendo Eva e Adão seguindo, certo, la descripción, la narrativa del capítulo 3. Notamos que la serpiente los tentó a pecar. Ou seja, antes do pecado de los seres humanos, de Eva e Adão, há já um elemento de desobediência, um elemento malo. Há uma influência ajena, externa. Quem é a serpiente? Apocalipse 12:9 nos diz: a serpiente antigua, que se chama Diablo e Satanás, el qual engana al mundo inteiro. Em la segunda carta a los Coríntios, capítulo 11, versículo 3, pero temo que como la serpiente com sua astúcia enganou a Eva, afirma Pablo, vuestros sentidos sejam de alguma maneira extraviados de la sincera fidelidade a Cristo. Então, o Novo Testamento, ou seja, a Bíblia se autointerpreta. Temos informações no Novo Testamento que echam luz sobre o episódio narrado, apresentado, señalado em Gênesis 3. Certo? A partir de lo que diz o Novo Testamento, podemos concluir que Satanás se apoderou de la víbora, de la serpiente. El mal já existia antes do pecado de Adão e Eva. Por quê? Porque capítulo 3 de Gênesis já empieza dizendo que a serpiente era astuta mais que todos os animais del campo que Deus havia hecho, certo? E a serpiente hace uma proposição, né? Plantea algo que não estava de acordo com o que Deus, como vamos ver a continuação, havia dicho a Adão. E quem é Satanás? Satanás é uma criatura de Deus, um espírito, certo? Que foi echado da presença de Deus. Segundo Colossenses capítulo 1, versículo 16, os ángeles foram criados por Deus, certo? Assim como todas as coisas nos cielos e na terra. E aunque a Bíblia não nos informe o tempo, não nos entregue, aunque a Bíblia não nos entregue uma cronologia, certo? Podemos inferir que muito provavelmente, ou suponer que muito provavelmente, os ángeles foram criados antes de Adão e Eva. E segundo Judas, versículo 6, e a los ángeles que não guardaram sua dignidade, sino que abandonaram sua própria morada, los ha guardado bajo oscuridad, em prisões eternas para o juízo del gran dia. Ou seja, Deus nos diz através de Judas que há ángeles que não guardaram sua dignidade, é decir, que não preservaram sua condição original, que se desfiaram de la razão por la qual Deus los havia criado. É interessante também outro passagem do Novo Testamento, quando Pablo habla a Timoteo sobre as credenciales, os requisitos de aquele que anela o obispado, o pastoreo, o ministério pastoral. Pablo diz: é necessário que, e aí entrega uma série de requisitos
E no versículo 6 diz que não seja um neófito, um novo convertido, ou seja, alguém sem tempo de vida cristiana. Não seja que, desculpa, não seja que envaneciendo-se caiga em la condenação del diablo. Es decir, la idea de Pablo es la siguiente: evitemos, Timoteo, como liderazgo e como igreja del Senhor, elegir pastores ou presbíteros que sejam pessoas sem experiência, sem tempo, sem um considerável tempo em la vida cristiana, em la carreira cristiana. ¿Por quê? Porque uma pessoa, quando não tem experiência, é mais suscetível de cair en el orgulho, en la soberbia, en la vanidade, certo? Quedar-se como que tão emocionada com o puesto, sou presbítero, sou pastor, que se llena como um globo de vanidade, né? O globo lleno de aire, né? A pessoa se llena de vanidade e confunde os roles, certo? Assim que, qual foi a condenação de Satanás, deste ángel? Foi o orgulho. Não guardou, ele e outros ángeles que o seguiram, su estado original, a dignidade em la qual ele e os demais ángeles que o seguiram foram criados, certo? O pecado, por lo tanto, não se originou en el mundo humano, sino en el mundo de los espíritus, en el mundo espiritual, en el mundo celestial, en el mundo que es invisible a los ojos humanos. Los ángeles que cayeron no fueron tentados por alguna fuerza o poder fuera de ellos, por alguna fuerza externa. Ellos tropezaron entre ellos mismos. Outro passagem interessante, no Evangelho de Juan, capítulo 8, versículo 44, afirmando Jesus que os fariseus eram hijos de Satanás, Jesus afirma, disse, el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. É provável que estas palavras de Jesus tenham que ver com o que passou, é provável, certo? Antes do pecado de Adão e Eva, no mundo celestial, no mundo espiritual, quando Satanás promocionou uma espécie de rebelião entre os ángeles, e uma parte de los ángeles seguiu a Satanás e por lo tanto, foi esta parte expulsada da santa presença de Deus. Pero, pastor, volvamos ao texto, a los principales actores del capítulo 3 de Gênesis, los seres humanos. Entre los seres humanos, la tentación tuvo un origen externo. Se não foi assim entre los ángeles, porque tropeçaram entre eles mesmos, este não foi o caso entre os seres humanos. La serpiente distorsionou a palavra de Deus e mintió a Eva. É muito agora interessante, instrutivo, comparar o que Deus havia dito a Adão e o que a serpiente dijo a Eva. Lemos em Gênesis 2, versículos 15 e 16, o seguinte. Escuchen o que Deus dijo a Adán. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Gênesis 2, 15.
para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo ahora 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Foi isso que Deus dijo a Adão. Que la serpiente dijo a la mujer. Certo? Segunda parte do versículo 3. Perdão, segunda parte do versículo 1 do capítulo 3. Com que Deus os ha dicho, não comás de toda árvore del huerto? Não foi bem isso que Deus dijo. E a mulher respondeu à serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Deus, não comereis de ele, nem lhe tocareis. Deus não afirmou que eles não deveriam tocar, sino que não deveriam comer, para que não morais. Então, a serpiente, em términos do Novo Testamento, certo? Despertou os desejos de la carne, os desejos de los ojos e la vanagloria de la vida. La serpiente minimizou os efeitos del pecado e impulsou Eva e Adão a pensar que o pecado não é grave, que não trairá consequências, porque há outro aspecto. En el versículo 4 del capítulo 3, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mintió. Porque Deus havia dicho que se ellos, ou se Adão desobedeciera, iba a morir. E la serpiente agrega no versículo 5 del capítulo 3, sino que sabe Deus que el día que comás de él, serão abiertos vuestros ojos e sereis como Deus. Ah, que pretensão, que oferta, que propuesta. Ustedes serão como Deus. Eu, na ocasião, eu leí uma crônica em la qual o autor dizia o seguinte. O autor mencionava uma situação que lo havia enojado e aí dizia o seguinte, se eu fuera Deus, los matava através de um raio. Foi o que o autor pôs em sua crônica, né? Então, a serpiente acá dijo, né? Ustedes serão como Deus. Ustedes serão como Deus, sabiendo el bien y el mal. Ou seja, a serpiente distorsionou a palavra de Deus, segundo o relato de Gênesis 2, del 15 al 17, e además mintió, certo? Então, acá temos o origen del pecado. La propuesta, la tentação que foi planteada por la serpiente, que é o próprio Satanás, que se havia apoderado de este animal, a Eva. Certo? A Eva. Hermanos, hasta aqui, como vai a película? Tudo bem? Está claro? Há alguma dúvida? Não. Perfeito. Sigamos. Quais foram as etapas do pecado, segundo o relato de Gênesis 3? A astuta serpiente propuso a Eva, quizá porque ela não foi Eva, segundo o relato de Moisés, que recebeu as ordens diretamente de Deus, sino que Eva, certamente, podemos inferir, recebeu as ordens de seu esposo Adão. Deus havia falado com Adão, havia entregado as instruções e as regras. De ser assim, Eva
estava mais suscetível de desfiar-se que o homem. Então, e é interessante porque Moisés, o autor de Gênesis, menciona que a serpiente astuta tinha esta inteligência que usava para o mal. Se acercou não a Adão, sino que se acercou a Eva, certo? Então, que etapas vemos? Satanás sembrou a dúvida em la mente de Eva. Com que Deus, versículo 1, com que Deus os ha dicho, não comais de todo árbol del huerto, certo? Lançou na dúvida, planteou na dúvida. Em la resposta de Eva que vemos em los versículos 12 e 3, pode ser que em la resposta de Eva haya uma espécie de ressentimento, e se não ressentimento, al menos desatenção, porque a resposta de Eva foi: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, não comereis de ele, nem lhe tocareis, para que não morrais. Segundo Anthony Huckman, autor do livro Criados à Imagem de Deus, acá Eva demonstra ressentimento. A partir da ordem das palavras, ele crê que Eva demonstra ressentimento por el hecho de que Deus hubiera puesto um limite, certo? Hubiera estabelecido que del fruto de uma árvore eles não deveriam comer. Eu não estou seguro, eu creio que não se pode garantizar que houve um ressentimento por parte de Eva, pero al menos desatenção, porque ela diz, nem lhe tocareis. Não temos no relato bíblico esta informação que Deus dijo, não lo tocais. Então, há aí alguma espécie de distância ou algo diferente entre o que Deus dijo a Adão e o que Eva responde a la serpiente. Satanás, a continuação, siembra a incredulidade, por um lado, e despierta o poder, usando as palavras de Juan, em sua epístola, la vanagloria de la vida. ¿Por quê? Que diz Satanás neste diálogo com Eva? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ou seja, se Deus dijo que ustedes vão morir, não moriréis. Sino que sabe Deus que el dia que comais de ele, serão abertos vuestros ojos, ustedes vão poder ver algo que hoje não lo ven. E sereis como Deus, vão ter poder, vão poder matar e realizar as pessoas que não les gusta, por exemplo, como o autor da crônica que les mencionei, certo? Vão saber o bem e o mal, ou seja, ustedes vão conhecer de tudo. Não haverá limites. Ustedes vão ter autonomia, serão como Deus, serão iguais a Deus. Quizás a proposta da serpiente, quizás seja o mesmo que Satanás ha intentado no mundo espiritual, ha intentado ser igual a Deus. O hecho é que Satanás siembra a incredulidade, não vão morrer. Não há por que crer na palavra de Deus, em lo que Deus dijo. E ustedes vão ser como Deus. Mis hermanos, esta é uma proposta. Aqueles que assistiram, que viram a película El Abogado del Diablo, é uma proposta que seduz, que tem o poder de seduzir as pessoas. Certo? Muitas pessoas em búsqueda de poder, de autonomia, han sacrificado todos os valores, han sacrificado seu matrimônio, han sacrificado a pureza sexual, han sacrificado os princípios mais sagrados para
satisfazer seus desejos, para ter poder. Outra etapa, Eva mordeu a carnada, a desobediência. Versículo 6, primeira parte. E viu a mulher que o árbol era bueno para comer, desceu de la carne. E que era agradável aos olhos, desceu de los ojos. E árvore codiciável para alcançar a sabedoria, vanagloria de la vida. E tomou de seu fruto e comeu. A continuação, Eva ofereceu a Adão e Adão comeu. Segunda parte do versículo 6. E deu também a seu marido, el qual comeu assim como ella. Então, que vemos acá? Satanás sembrou dúvida em la mente de Eva. Houve al menos desatenção de parte de Eva em relação a lo que Deus havia dicho. E em haver desarrollado esta conversação, que ella também podia haver interrompido. Às vezes é melhor não meter-se, não dar terreno, não dar passo a certas conversações. Pablo afirma a los Coríntios que as malas conversações corrompem as buenas costumbres. Satanás sembrou incredulidade e impulsou, sedujo a Eva, lançou, ofereceu a carnada del poder. Tu e tu esposo serão como Deus, sabedores del bien e del mal. Hubo a desobediência de Eva. Ela oferece a Adão. E Adão também desobedece a Deus e participa, se torna partícipe do pecado de Eva, cometendo ele mesmo seu próprio pecado. Como vamos? Hasta aqui tudo bem? Dúvidas, perguntas? Pastor, Sí. Respecto del punto que usted hablaba acerca de la desatención o resentimiento que podría mostrar Eva al agregar algo que Dios no les había dicho, como el ni tocaréis, ¿no? No puede ser, así como pensando nomás, que quizás al ella recibir esta información de parte de Adán, su esposo, él quizás él mismo hubiese agregado más palabras a las que Dios le había dicho para que ella guardase o tuviera como aún más cuidado, pensando en que los seres humanos, los hombres, solemos agregar un poquito más de lo que el Señor nos pide nada más. É possível. É possível. Se tu queres, bromeando contigo, fungir como abogado de Eva, planteando esta possibilidade, eu vejo que é possível. Pero há uma coisa que não se pode negar. Eva comeu o fruto. Ella mantuvo o diálogo com a serpiente. Ella lo hizo de maneira consciente. La serpiente la engañó, la Bíblia afirma. Não só a partir do relato de Gênesis 3, como também segundo as palavras de Pablo no Novo Testamento. La serpiente engañó a Eva. Eva caiu en el cuento. Como a vezes os seres humanos, me refiro a los seres humanos regenerados, cristianos, caem no cuento del pecado. Como Davi caiu no cuento quando de sua própria carne, de seu próprio coração, quando pensou que uma tarde de prazer com Betsabé, que me confundo com os nomes em português e espanhol, com a esposa de Urias, Betsabé, e esta tarde placentera produjo tragédias
muitas tragédias na própria casa de Davi, e não somente na casa de Davi. Então, é possível que Adão não haya transmitido como deviera lo que Deus le haya dicho. É possível, sim. Pero, de todas maneiras, Eva meteu a pata. E a continuação, Adão também lo meteu. De maneira que, aunque Eva lhe haya oferecido, Adão não estava obrigado a aceitar a ofrenda de Eva. Assim que pecou e é responsável por seu pecado. ¿Sí? No que miles de años después, veo que el diablo ocupa exactamente la misma astucia para con nosotros. Así es. Envolviéndonos exactamente en las mismas mentiras. Y los seres humanos, incluso los que estamos en este camino, seguimos cayendo. Pero me impresionaba de ver de cada uno de estos detalles bien desmenuzados, de cómo sigue trabajando exactamente de la misma forma, por miles de años ahora. Sí, es interesante porque el Nuevo Testamento habla que Satanás es como el león que anda alrededor nuestro, rugiendo como león, para, obviamente, no hacer cariño, sino que para tragar. Assim que, ojo, necessitamos vigilar, cultivar nossa vida devocional, depender de la graça de Deus, hacer lo nuestro, hacer nuestra pega, porque o pecado é muito sagaz e Satanás e seu exército, certo, estão trabalhando no mundo para isso. Pero mais poderoso é aquele que habita em nós que ele que está no mundo. Assim que temos os recursos para obedecer a Deus e seguir adelante. Porque yo veo en las personas como esta mentira de no hacer caso a la palabra de Dios hace tanto efecto. Desvirtuar lo que la Biblia nos enseña hace tanto efecto en las personas. Claro. Y como el entregarles el deseo de ser como Dios, porque muchos que no son creyentes, que no creen, para ellos su Dios son ellos mismos. Claro. Que hace absolutamente todo. Entonces, han alcanzado esto. Sí, y a veces puede pasar incluso entre nosotros, como cristianos, que queremos imponer a la Biblia uma interpretação nuestra, ¿entiende? Queremos moldear lo que dice la palabra de Dios para satisfazer nuestros deseos, ¿cierto? Entonces, hay esta alerta para todos nosotros. Sigamos, porque hay más cosas. Gracias, Christopher, por el planteamiento. Los efectos del pecado. El pecado siempre tiene efectos. El pecado siempre nos ocupará y implicará en muitos mais perjuízos de aqueles que suponemos quando estamos ante a possibilidade do pecado. Que vemos? Vergüenza. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ojo, porque en el capítulo 2 de Génesis, versículo 25, el texto afirma, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero ahora, tras desobedecer a Dios, ¿cierto? Su desnudez, el hecho de estar desnudos, produce en ellos vergüenza, ¿cierto? Hay, además de vergüenza, culpa y miedo. ¿Por qué? Porque los versículos 8 y la primera parte del versículo 10 nos dicen, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová
Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz, o sea, respondió a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vemos acá culpa y miedo. Entonces, como plantea el teólogo R.C. Sproul, ¿cierto? ¿Qué hago con mi culpa? ¿Cierto? Hay gente que busca negar la realidad de la culpa. Hay gente que busca resolver el problema de la culpa a partir de esfuerzos personales, ¿cierto? Busca el psicólogo, el psiquiatra, el pastor, el cura, la drogadicción, la pornografía, el alcohol, la noche, los placeres del mundo, ¿cierto? Para olvidarse un rato de la culpa, pero tras cierto período volverá a enfrentar la realidad de la culpa. Hay otros que creen en la idea de que al final Dios va a perdonar a todos y todo estará bien. Pero la única forma de resolver el problema de la culpa es siendo aceptado por Dios y aceptando el perdón de Dios. Es decir, confiando en Cristo Jesús, ¿cierto? Y disfrutando de la justicia que tenemos en Cristo, ¿cierto? Y siendo restaurados por Dios. Outra consequência, outro efeito, el escape de la responsabilidad, ¿cierto? En el versículo 9, né, Jehová pergunta, mas Jehová Deus llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ele respondeu, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estuve desnudo y me escondí. ¿Cierto? Y me escondí. Entonces, el intento de Adán de esconderse es semejante, por ejemplo, al intento del profeta Jonás, ¿cierto? Que Dios dijo, Jonás, vete a Nínive, y Jonás quiso ir a Tarsis, alrededor de 6.000 kilómetros lejos de Nínive, ¿cierto? Y Dios lo puso en el vientre de un gran pez, ¿cierto? Y en el vientre del gran pez, el Señor se dio a conocer a Jonás. Y Jonás oró del vientre, estando en el vientre, rogando el perdón de Dios y reconociendo, a ti, Señor, pertenece la salvación, ¿cierto? Acá en mi casa, esta película de Jonás, ahora nosotros hemos visto muy claramente, especialmente en Timoteo. Helena también, pero especialmente en Timoteo. Timoteo ya sabe que hay algunas cosas que él no puede, no debe hacer. Por ejemplo, él sube en el sofá o en la silla y se para. Y nosotros le retamos y a veces le hacemos un cariño físico, ¿cierto? Pero lo que nos llama la atención a mí, a Carla, es que él se sube, se para y nos busca mirando. Y cuando nosotros lo vemos, lo pillamos, él intenta esconderse o escapar, ¿cierto? Porque sabe que va a recibir una corrección. Así son los seres humanos, es la tendencia natural de los seres humanos. Escape de la responsabilidad. Transferência de culpa, versículo 12. E el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¡Qué patudez! Además de intentar esconderse, puso la culpa en Dios. Por extensión, porque fue la mujer que me diste. No fui yo, fue la mujer.
¿Y quién hizo la mujer? ¿Quién regaló la mujer? Tú, Señor. Entonces la culpa es tuya, ¿cierto? Otro efecto, enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, acá ya se da un conflicto entre un animal, la serpiente, y la descendencia de la mujer. La propia serpiente fue maldita, fue maldecida. Versículo 14, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hay algunos cuadros o marcos de la época del período medieval, interesante, que los artistas pintaron a la serpiente volando. ¿Por qué? Porque la condenación, la maldición que recayó sobre la serpiente, hizo con que ella siempre estuviera con el pecho, ¿cierto?, en la tierra, en el polvo. Lo que se supone, se infiere que antes la serpiente no tenía este movimiento de estar en el polvo, de caminar con su cuerpo, ¿cierto?, prácticamente pegado junto al polvo. Entonces algunos hicieron, ¿cierto?, pintaron la serpiente con pequeñas alas volando, ¿cierto?, para sugerir que sucedió antes, que esta era la condición de la serpiente antes de la maldición. Además, vemos dolores de parto, ¿cierto? Vemos efectos, vergüenza, culpa y miedo, escape de la responsabilidad por parte de Adán y de Eva, que se escondieron, transferencia de culpa, Adán echando la culpa en Eva, la maldición sobre la serpiente, enemistad entre la serpiente y la humanidad, que es la descendencia de la mujer, dolores de partos, submisión incómoda y trabajo incómodo. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. La maternidad es una bendición. El propio Dios había habilitado, a Adán y Eva, a la mujer, para que tuviera hijos. Pero ahora, el parto, se da en medio a dolores. E tu deseo será para tu marido, e ele se enseñoreará de ti. Entonces, ojo acá, porque hay gente que malinterpreta la cosa, la cuestión, ¿cierto? El hombre es la cabeza, ¿cierto? El Señor creó, ¿cierto?, Adán, y después puso a la mujer para hacer qué cosa. ¿Cuál es la palabra que dijo Dios? Déjenme buscar acá en el capítulo 2. Ayuda idónea. Ok. No es bueno, versículo 18 del capítulo 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Cierto? Entonces, el hombre es la cabeza, en el sentido de guiar a la familia y a la mujer en su relación con Dios y en el marco de liderar la obra de gobernar el mundo. Pero a partir del pecado, esta sumisión pasa a ser incómoda, pasa a darse en un contexto de incomodidad, ¿cierto? Así como también, no solamente el tema del parto, como también el tema del trabajo, porque versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si nosotros leemos con atención el capítulo 2, el hombre ya recibió del Señor la misión, la tarea de trabajar, de gobernar, de cuidar el Edén. Pero a partir de Génesis 3, tras el pecado, esta
tarefa, esta missão, né, esta pega, se dá em um contexto de dificuldade, de dolor, certo? Com o sudor de tu rosto comerás el pan, certo? E la maldição sobre a terra, versículo 18, espinos e cardos te producirá e comerás plantas del campo, certo? Então, lo que vemos, o ordem natural se cambiou. A partir de Gênesis 3, a relação do homem consigo mesmo cambia, porque passa a lidar com sentimento de vergonha, de medo, de culpa. A relação com seu prójimo cambia, porque se antes a relação era harmoniosa e no marco estabelecido por Deus, a partir de Gênesis 3, se dá uma relação de incômoda. Adão echa a culpa em Eva, certo? E depois a maldição do Senhor faz com que a submissão da mulher se dê em um contexto de dificuldade, de incomodidade. A relação do ser humano com o meio ambiente, a terra passa a produzir espinos e cardos. E muitas vezes a terra traga ao homem, mata ao homem. Quantas catástrofes, quantas tragédias se han dado ao longo da história por fenômenos da natureza? Quantos animais han quitado a vida de los seres humanos? Então, as relações del homem consigo mesmo, personal, psicológica, questões existenciais, personales, a relação do homem com o prójimo. E vamos a ver a continuação, a transmissão do pecado a los descendientes, porque no capítulo 4, Caim mata Abel. A relação do homem com o universo, com o meio ambiente, animais, fauna e flora, passa a ser uma relação hostil, uma relação já não harmoniosa, com o próprio trabalho, com a própria produção de cultura, certo? Então, são os efeitos do pecado. Como vamos, irmãos? Comentários, dúvidas sobre os efeitos do pecado? Pastor, Le escucho. agregaría a la lista muerte. Por supuesto. Gracias, se me había escapado ese detalle. La muerte en todos sus sentidos. La muerte física, ¿cierto? La muerte física. La muerte espiritual, porque el hombre pasó a ser pecador y pasó a conocer una condición, a experimentar una condición diferente de aquella en la qual havia sido criado, certo? E claro, aqueles que rechazam, que não aceitam a Jesus, a morte eterna. E como o próprio Anthony Huckman planteia em seu livro Criados à Imagem de Deus, o sentido mais básico da palavra vida é comunhão. E o sentido mais básico da palavra morte é separação. Em que sentido vida é comunhão? Comunhão, o ser humano é a reunião há dois elementos constituintes da pessoa humana. O elemento material, o corpo, e o elemento imaterial, o alma, o espírito. Não estou falando do Espírito Santo. Estou falando do alma ou espírito, da parte imaterial, certo? O que tem que ver com as funções do cerebro, as emoções, o que a Bíblia chama de coração. Vida, quando corpo e alma, certo? Que às vezes é chamada na Bíblia de espírito, estão em comunhão, há vida. Todos que estão acá, nesta reunião, nesta classe em linha, possuem vida. Que é a morte? A separação do corpo e da alma. Quando temos a um corpo em el ataúd, não há vida, certo? El alma se desligou, el alma saiu do corpo, há separação, há um quiebre.
Entende? Entonces, la muerte es otra consecuencia del pecado, ¿cierto? La muerte física, la muerte espiritual, la condición en la cual Abel y Caín nacieron. Já nasceram muertos em seus delitos e pecados, a diferença de Adão e Eva, que haviam sido criados buenos, em um estado bueno, e viu Deus que tudo o que havia hecho era bueno. E por lo tanto, Adão e Eva tinham livre albedrío, ojo, porque há muita confusão sobre isso. Há muita gente que pensa que tem livre albedrío. Eu estou falando de livre albedrío no sentido teológico, no sentido doutrinário, no sentido espiritual. Eu não estou falando de livre albedrío em quanto à política, à democracia, ao direito ou à condição que você tem para decidir que vai comer hoje, se vai comer um assado, se vai comer uma caçoela, um pescado. Não. Estou falando de livre albedrío do ponto de vista espiritual. Livre albedrío é a liberdade de eleição, de escolher. Os únicos que tiveram livre albedrío foram Adão e Eva, porque tinham plenas condições de elegir, de escolher, seguir a Deus, obedecê-lo ou de desobedecê-lo. Depois de Adão e Eva, todos os seres humanos já nascem mortos em seus delitos e pecados, por lo tanto, sem livre albedrío, porque é impossível que um ser humano decida elegir, escolher, não pecar. E se decide escolher não pecar, não logrará pô-lo na prática, não logrará cumpri-lo. Se uno diz assim, jamais vou mentir, já está, no hecho de fazer esta afirmação, já mentiu, já partiu mal. Então, depois de Adão e Eva, já não há livre albedrío. Então, se eu tivesse o poder, que não lo tenho, de meter algo em tu cabeça, se este algo já não está presente por la obra do Espírito Santo, eu meteria o seguinte: você, como todos os seres humanos depois de Adão e Eva, não possui livre albedrío. Livre albedrío tiveram antes do pecado Adão e Eva. Meteram a pata, desobedeceram a Deus, perderam a livre albedrío. E justamente por isso que Jesus, a obra de concepção de Jesus na vida de Maria foi obra do Espírito Santo. Porque se Jesus hubiera nascido a partir de uma relação íntima entre José, pecador, e Maria, pecadora, Jesus havia nascido, havia sido concebido em pecado. Pero lo que foi concebido na vida de Maria foi obra do Espírito Santo. E por isso Jesus nasceu em uma condição diferente de aquela que todos os demais seres humanos han nascido, certo? A última parte, a graça salvadora, porque o título da classe é Pecado e Salvação. Então, para que não nos quede o gusto amargo na boca ou em los olhos de que, Gênesis 3 solamente desgraça, não, também há graça. Há desgraça de los seres humanos, pero há graça da parte de Deus. Que elementos de graça vemos em Gênesis 3? Por exemplo, no versículo 20, ele chamou a Adão o nome de sua mulher. Acá é que aparece o nome de la mulher de Adão por primeira vez. Eva, porquanto ela era madre de todos os vivientes. Segundo vários estudiosos, especialmente aqueles que conhecem o texto hebreu, certo? O hecho de que Adão haya dado o nome de Eva, sua esposa, certo? Significa, revela acá, certo? Alegria, gozo, porque ele deu este nome depois do anúncio, depois do discurso de Deus, depois que Deus proferiu as maldições. Pero Deus decidiu mantê-los vivos, não quitar-lhes a vida al tiro imediatamente. Então, a palavra Eva significa viva, llena de vida. Então, há nesta acção de Adão de nombrar a sua esposa como Eva, algo de esperança. Ou seja, mais ou menos, a vida não se terminou, todavia há esperança.
El Señor les proveyó ropas nuevas, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió para que ellos no siguieran, ¿cierto?, utilizando ropas impróprias o inadequadas o não totalmente eficientes. E há um versículo interessante em Isaías: em grande maneira me gozarei Jeová, mi alma se alegrará em mi Deus, porque me vestiu com vestiduras de salvação. Eu não quero relacionar este texto de Isaías diretamente com o episódio de Gênesis 3, pero lo que voy é que o hecho de que Deus proveiu roupa, túnicas de pieles para Adão e Eva, isso demonstra o cuidado de Deus hacia eles. Certo? Outra coisa, hermanos, um novo hogar e a necessidade de sacrificar, versículos 22 e 24 al 24. E dijo Jeová Deus: e aqui el hombre es como uno de nosotros. Disculpa. Sí, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, y viva para siempre en esta condición de desobediencia, de pecado, separado, alejado de mí. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, la expulsión de Adán y Eva fue justamente para impedir que ellos comieran del fruto del árbol de la vida, y si lo hicieron, estarían eternamente perdidos. No habría posibilidad de salvación. Entonces, en medio de la desgracia, hay gracia. El Señor proveyó protección, ¿cierto? Y lo más importante, un Salvador, versículo 15, ¿cierto? El versículo habla, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la luz de la Biblia, podemos interpretar que acá tenemos la promesa del Mesías, que es el descendiente, es la simiente de la mujer, que hirió, golpeó profundamente la serpiente y venció al propio Satanás. Pero el Satanás hirió en el calcañar. ¿En qué sentido? Que el Satanás, ¿cierto?, provocó dolores y sacrificio en nuestro propio Señor, ¿cierto? Pero acá hay una promesa de salvación, hay una promesa de redención, ¿cierto? Y ya vemos en el capítulo 4 Abel y Caín ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Qué significa eso? Que ya ahí hay la expectativa de algo futuro, de que hay perdão de pecados, ¿cierto? Que os pecados que cometemos podem ser perdonados, podem ser expiados, podem ser desviados, certo? E podemos restabelecer nossa comunhão com o Senhor. Para terminar, uma cita bíblica: mas agora Cristo ha resucitado de los muertos, primícias de los que durmieron es hecho, Pablo afirma. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ok, mis hermanos, dudas, preguntas, comentarios. Se terminou a classe. Se terminou minha exposição. Se alguém quer comentar, este é o momento. Una precisión, pastor. Camilo por aquí. ¿Me escuchan, no? Sí, se escucho. Sí, te escucho. Sí. A veces en esta sumisión incómoda de la mujer, ¿cierto? Se tiende a obviar el hecho evidente
que la sumisión es incómoda no solo porque es incómoda en sí misma, sino que porque los varones también somos malos señores a partir de la caída. Claro. En el fondo, esta sumisión es incómoda por partida doble, por así decirlo. Fuimos llamados a ser señores de nuestras familias y lo somos pésimamente porque estamos contaminados por el pecado. Claro. Sí, una excelente precisión, Camilo. De hecho, lo que vemos en la mayoría de las culturas, veamos cuál es la condición de la mujer en las culturas orientales. En las culturas, por ejemplo, donde el islamismo es predominante. La mujer es como una empleada y a veces como una esclava. En las culturas indígenas, en las sociedades occidentales, ¿cierto? Como tú bien decías, Camilo, muchas veces nosotros los hombres no somos responsables y no tratamos a las mujeres como Dios estableció en su palabra. Porque nuestro liderazgo debe ser un liderazgo a semejanza del liderazgo de Cristo, ¿cierto? Entonces, una de las bendiciones que tenemos, producto de la salvación, es que a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de la Biblia, de la influencia de la Biblia en nosotros podemos revertir, cambiar, ¿cierto? Esta incomodidad, cambiar esta condición de incomodidad, esta sumisión incómoda, para que sea una sumisión en Cristo, para que sea una sumisión placentera, porque si el marido, si el esposo trata a la mujer como Cristo, como Deus estabelece em sua palavra, a mulher não terá qualquer dificuldade de submeter-se a Ele, en el Senhor, certo? Porque, em resumo, é o que vou, a submissão de la mulher al varón, certo? La exalta, ¿por quê? Porque é tratada de maneira digna, com respeito, com atenção, com carinho. Esta submissão não é sinônimo de inferioridade, esta submissão não é sinônimo de mera subordinação, esta submissão é uma submissão placenteira. Por quê? Porque a mulher é tratada segundo os valores bíblicos. Então, é uma das missões que temos, certo, como creyentes. Agora, para isso, há que honrar os pantalones, há que tomar em sério a palavra de Deus, certo? Há que cambiar, certo, nossa postura, certo, que tem que ver com os efeitos do pecado e com a cultura machista que muitas vezes desvalora a mulher, certo? Incluso vemos isso, às vezes, dentro da própria igreja, homens que têm uma postura machista em relação a seu Senhor. Então, isso não está bem, se deve cambiar. Agora, se deve cambiar no marco bíblico, porque também necessitamos decirlo. Há muitas irmãs na igreja que têm a cabeça llena de teorias e de mentiras e de ideologias que são humanistas, e que abraçam as ciegas do movimento feminista, certo? Que não tem nada a ver com os valores da palavra de Deus. Então, jamais devemos acá minimizar o rol do homem. O homem é muito responsável e deve tratar a sua esposa no marco bíblico, certo? De maneira respetuosa, exaltando a mulher em los roles que a Bíblia estabelece. Então, isso é certo. E também as irmãs entender qual é o que Deus diz em sua palavra para vocês e para seus esposos e para suas famílias, seus filhos, certo? E assim evitar que tenhamos influências ajenas em nossa mente. Ok? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda, otro alcance, otra precisión? Hermana Brisa. Pastor, Sí. a mí me gustaría, por lo menos porque a mí no me quedó tan claro, la explicación del verso 22 del capítulo 3. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. O sea, a partir do momento que o homem pecou, irmã Brisa, obviamente ele passou a conhecer uma realidade, ele passou a conhecer o mal, verdade?
Antes ele não o conhecia, passou a conhecer o mar. Então, em alguma medida, ele passou de alguma maneira, ele passou a ter um conhecimento da realidade, mas conhecimento mais amplo de lo que tinha antes, certo? Em alguma medida, obviamente, ele não se tornou igual a Deus, mas em alguma medida, seu conhecimento se expandiu, se extendeu. Eu creio que a isso se refere estas palavras de Moisés. Certo? E a segunda parte, eu creio que está muito claro, certo? O Senhor los expulsou, los sacou del Edén para que eles não pudieran comer del árbol de la vida, certo? Lo que justamente tinha que ver com a eternidade, com a condição permanente, certo? Porque se lo hiciera, viveria para sempre nesta condição de pecado. Então, antes que lo hiciera, el Señor los sacó del Edén. No sé si quedó claro, si redé más el cuento. No, me quedó más claro, pastor. Sí. Gracias. Perfecto. Ok, hermanos. ¿Alguna otra duda, algún otro alcance, comentario? Me parece que não, certo? Assim que vamos a orar e dar término. Deixe-me fazer uma recomendação acá de leitura, de bibliografia. Há um livro que eu mencionei, Criados à Imagem de Deus, de Anthony Huckman, certo? É um excelente livro. A modo personal, eu encontro o melhor livro sobre antropologia, sobre doutrina bíblica do homem e do pecado que temos. É um autor reformado, é um autor que explica os conceitos a partir de uma explicação bíblica ou de um marco bíblico. E ele, además, tem outros livros, um sobre salvação, sobre soteriologia, salvos por graça, e outro sobre a escatologia, sobre as últimas coisas, a Bíblia e o futuro. São 3 excelentes livros. Então, a los que querem profundizar seus conhecimentos sobre estes temas de Gênesis 13 e de la realidade do pecado e de la humanidade e de lo que somos ou podemos ser em Cristo Jesus e sobre a vida futura, este livro de Huckman é excelente. ¿Podría nombrar, por favor? Criados à imagem de Deus. Sí, deletrear el nombre del autor, sí. Perfeito. Eu vou escrever acá. Acabo de dejarlo escrito en el chat, pastor. Ah, muy bien. Gracias, hermano. Ahí está. Oremos, mis hermanos, para dar término a nuestra clase. Ya se cuenta. Oremos. Senhor, graças por tu palavra, graças porque não solamente nos informa com respeito a nossa condição espiritual natural, sino que também nos entrega perdão de pecados e salvação na persona bendita de Jesus, el descendiente de la mujer. Ayúdanos, Senhor, a andar em santidade, em novidade de vida. Graças por este tempo, Senhor. Te lo pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos vemos, hermanos, em alguns minutos. El Senhor les bendiga.